Amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa live do canal Roteiro Espírita, iniciando com um momento de reflexão e de gratidão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que os espíritos benfazejos possam estar conosco, nos auxiliando, nos ajudando nessa tarefa de levar a mensagem dos espíritos, dos amigos espirituais, a todos aqueles que se interessam pelo conhecimento da verdade que liberta. Desde já sintam-se abraçados fraternalmente, quer sejam os companheiros que nos acompanham pelo canal da TV7, seja no Facebook, seja no YouTube, assim como os companheiros do canal Roteiro Espírita também, seja pela plataforma do Facebook ou ainda do YouTube. Nós vamos começar, como temos feito nesses últimos meses, com esse momento que é dedicado à reflexão de mensagens, à oração, ao agradecimento, antes de iniciarmos o trabalho propriamente dito das lives. E hoje nós vamos começar com uma mensagem do livro Mensagens para a Vida Diária, de autoria de Ubiratã Soares de Amorim. Ele que é um profissional da área de autoajuda, da área terapêutica. Engraçado que quando eu abri o livro para buscar uma mensagem que pudesse ter uma relação com o trabalho de hoje, saiu exatamente esse aqui, estímulos psicológicos. Nós veremos quanto isso é importante no nosso processo de individuação, no nosso processo de crescimento, que é exatamente esses estímulos psicológicos que nós nos damos no sentido de nos retroalimentarmos psiquicamente de uma qualidade melhor de pensamentos, a fim de que avancemos e não nos paralisemos. Vejamos então o que diz o autor. Palavras inspiradoras favorecem o psicológico e estimulam as pessoas a dirigirem suas vidas, tornando-as donas do seu próprio destino, com opinião própria. Se você é uma pessoa que vive se prometendo que vai mudar, vai deixar algum vício, vai emagrecer e nunca muda nada na sua vida, comece com humildade, reconhecendo suas fraquezas e maturidade. Construa estratégias, elimine o foco dos seus traumas, aprendendo a perdoar a si e aos outros. Feche a passagem do circuito fechado da memória, impedindo o acesso de dados prejudiciais. Substitua as informações do passado pelo presente, o fui pelo eu sou. O que foi organizado no seu córtex cerebral é memória de uso contínuo. Deve ser utilizado mais em dar o devido valor ao aqui e agora. Estímulos psicológicos se refere para nós, no nosso atual momento evolutivo, é nos fortalecermos de pensamentos positivos, pensamentos fortalecedores que possam fazer com que avancemos em busca da nossa destinação, do nosso crescimento, da realização dos nossos projetos de vida, sejam eles materiais, sejam eles espirituais. O que a gente não pode é estar nos retroalimentando com pensamentos de baixa autoestima, com pensamentos enfraquecedores, que nos paralisam emocionalmente. Conforme vemos muitas vezes, nos tornamos reféns emocionais dos nossos próprios pensamentos. E, consequentemente, nós sabotamos os nossos projetos de vida.
Se nós somos capazes de fazer isso do ponto de vista material, do ponto de vista da vida existencial, imaginemos quando se trata das coisas de Deus, das coisas espirituais. Já que não temos ainda esta habilidade, essa capacidade de tomar aquela decisão e seguir em frente, conforme disse Jesus, sem olharmos para trás. Então é importante que nós diariamente, diuturnamente, nos alimentemos desses estímulos psicológicos fortalecedores. É o que vai dizer Joana de Ângeles no seu livro Vida, Desafios e Soluções. É preciso que nós reprogramemos a nossa mente. É preciso que nós nos fortaleçamos com pensamentos de vida, da palavra de vida eterna, ao invés de nos deixarmos enfraquecer, adentrando por processos depressivos, processos de angústia, de desistência da vida, quando já estamos bem perto de alcançar o nosso objetivo, a nossa meta. Pensemos com mais cuidado sobre aquilo que nós agasalhamos no pensamento diuturnamente, porque são eles que determinam a qualidade das nossas vidas. É como uma frase que particularmente eu gosto muito, antes de mudarmos o tema, em que ela vai dizer: quer você acredite que pode, quer você acredite que não pode, você está certo. Você só tem que se decidir se você acredita ou não que pode. Como reforço, eu trago ainda uma contribuição de um outro psicólogo do livro Amor Sempre, que é o Adenauer Novaes, aqui de Salvador, e muito conhecido no movimento espírita baiano, brasileiro e também mundial. No prefácio desse livro, Amor Sempre, ele vai nos dizer a força poderosa do amor propulsora do universo. É só a introdução. Vê o que ele diz. Amar é sentir a vida como um grande presente de Deus, fazendo do próprio coração sua divina morada. É permitir conectar-se às forças superiores da vida, tornando-se seu maior fiel agente de realizações. Tal conexão eleva a criatura humana à condição de representante máximo do Criador. Amar é doar-se em favor do próprio desenvolvimento pessoal, colocando-se a serviço de Deus junto a cada ser humano. Ame sempre. Só para a gente ter uma ideia da grandiosidade desse livro de mensagens relativas ao amor. Amor sempre. E quando a gente trabalha na perspectiva do amor, dessa força propulsora do universo, desse sentimento por excelência, nós descobrimos o quanto nós somos capazes de amar e de doar esse amor, de receber e de dar. Porque o verdadeiro amor é aquele que se expressa em uma relação de dupla mão. Na medida em que eu dou, eu recebo. E é um amor que liberta, é um amor que engrandece, que cura. O amor cura, o amor é a cura. E isso vai criar estímulos psicológicos fortalecedores para que continuemos no amadurecimento psicológico, já que esta é a proposta da série psicológica de Joana de Ângeles, já que é a proposta de Deus para cada um dos seus filhos. É se integrar dentro dessa unidade divina. Por isso Jesus estabeleceu como sendo o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo que se assemelha ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é uma atitude de estímulo psicológico, porque se eu me amo, eu me sinto capaz, eu me sinto saudável. Hoje se fala muito da saúde mental. Então, se eu me amo, eu automaticamente eu vou
me retroalimentar psiquicamente desse antídoto contra todos os males do mundo. Então, ame sempre, nas pequenas como nas grandes coisas. Então, é preciso que nós nos estimulemos a olhar a vida com amor, com enternecimento, com grandiosidade. E me parece que ainda dá para mais uma mensagem curta desse livro Arcos da Esperança, de autoria de Agostinho dos Santos. E vai falar sobre males da alma, ou melhor, males da alma. Vejamos o que ele vai dizer quanto a esses males. Os males da alma são aqueles que a medicina não cura, nem se encontra remédio nas farmácias, mas que possivelmente o amor é capaz de curá-lo. Os estímulos psicológicos fortalecedores curam. São eles o egoísmo, prepotência, imprudência, violência, vícios, ambição, vaidade, fanatismo, maledicência, mágoa, calúnia, inveja, paixão doentia, ansiedade, tristeza, mau humor, intranquilidade, intolerância, falsidade, ódio da realidade espiritual, rancor, maldade, sentimento de perversidade, falso julgamento, infidelidade, obsessão, ideias fixas, pensamentos negativos, falta de fé, desequilíbrio sexual, preguiça, irresponsabilidade, desobediência. Repare que é um catatal de males da alma que nós, de uma certa forma, nos acumpliciamos, nos vinculamos e, consequentemente, nós nos enfraquecemos. Além de outros, como desamor, hipocrisia e depressão. Então, ele traz aqui uma lista enorme que a ciência médica, as medicações alopatas, muitas vezes a homeopata, também não cura. Porque a medicação tem que ser de dentro, tem que sair de mim mesmo, a partir da ressignificação dos pensamentos e dos comportamentos. Receita para eliminar esses males sob orientação espírita. Vejamos. Humildade, paciência, paz interior, alegria, fidelidade, trabalho na seara do bem, obediência às leis divinas e prática dos sentimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Sentimentos de amor ao nosso semelhante, perdoar ofensas, respeito aos outros, pensamentos positivos, desapego às coisas materiais, tolerância, imparcialidade, afetividade, cumprir os deveres assumidos, combater mau hábitos, retribuir o mal com o bem, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e orar sempre. Repare que ele coloca os males da alma, mas ao mesmo tempo ele nos dá a receita, o antídoto, a terapêutica. Se nós analisarmos ambos, veremos que temos uma tendência maior para os males do que para os antídotos, para a medicação. Não que não os conheçamos, não que não usemos, mas em menores doses do que aqueles que já fazem parte dos nossos hábitos mentais, dos nossos vícios e comportamentos diários, que não se constituíram nesta encarnação, advém de outras tantas, e que nesta nós apenas reforçamos conforme sabemos, e que tão bem a doutrina espírita nos diz. E ele finaliza dizendo, isso é uma mensagem de Camilo, observe a referida receita e tome diariamente os medicamentos prescritos pelo melhor médico do mundo, que é Jesus Cristo. Aqueles que se sentirem vítimas desses males deverão logo iniciar um tratamento espiritual. Semear a verdade é compromisso de todo cristão. Para a gente fechar, me fez lembrar que quantas vezes nós buscamos a casa espírita, um atendimento fraterno, colocamos as nossas queixas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos,
somos ouvidos pacientemente pelos atendentes fraternos e eles então nos auxiliam com o tratamento espiritual, com a terapêutica evangélica, espírita, passam lá o receituário, às vezes até espiritual, nos entregam, não pagamos nada, mas não fazemos, não realizamos. Ou até começamos, nos sentimos bem, e depois de mais ou menos convalescentes, nós deixamos a trilha do bem e voltamos àquele padrão anterior. Muito comum, pelo menos no que eu tenho visto ao longo desses anos na casa espírita a qual frequento. Portanto, esses males da alma, eles não são curados fora de nós, na medicação alopata, homeopática, mas internamente, a partir de uma boa meditação, de uma boa reflexão, de bons livros, de boas mensagens, de mudanças de comportamento e enfrentamento, ou seja, estímulos psicológicos, ou seja, amor sempre. Pensemos sobre isso e vamos ao momento de gratidão por conta do tempo e do horário que o nosso companheiro já se encontra aqui conosco na bancada, nos aguardando para iniciar a fala dele. Preparemos, então, para agradecer, elevando nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, nos dê coragem, bom ânimo, para enfrentarmos os males que ainda damos guarida em nossas almas. Que o Mestre e o médico por excelência da humanidade terrena, Jesus, possa nos conceder a oportunidade de refazermos o caminho, de retomarmos a nossa estrada do bem, a fim de que, o quanto antes, voltemos à trilha que nos levará ao encontro com Ele. Sendo assim, amado Jesus, com votos de paz, de esperança, de alegria no coração, nós te agradecemos por esse momento de reflexão, de aprendizado, que possamos levar para as nossas vidas diárias, a partir de hoje, se ainda não estamos fazendo. Abençoa o companheiro Delane Lavarini, que será o expositor da noite de hoje, para que ele possa falar desse homem integral que há de viver em maior número entre nós na terra. Que os seus amigos espirituais o abençoe, o proteja, assim como a todos nós que aqui nos encontramos na live, seja pela TV7, pelo canal do Roteiro Espírita, aqueles que já se encontram presentes e os que virão mais tarde. Ser conosco, Senhor Jesus, abençoa-nos e protege-nos hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas que já estão aqui presentes no canal do TV7, no canal do Roteiro Espírita, para mais esse momento de aprendizado, de reflexão que nós vamos nos proporcionar nesta noite. Para você que nos acompanha pela TV7, no YouTube, no Facebook, para você que nos acompanha pelo roteiro, no YouTube, no Facebook, sintam-se abraçados virtualmente por todos nós. Hoje nós temos a grata alegria de ter de volta, depois de um tempo, mais de um ano, ele retorna de Minas Gerais para estar conosco, nos proporcionando esse momento de reflexão, de aprendizado em torno desse homem integral que faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles, que me parece foi o segundo livro, o primeiro com Jesus e a Atualidade, depois o Homem Integral, em que ele vai explanar um pouco a respeito desse homem integral no mundo e se nós somos um desses homens e mulheres integrais, né, aqui no planeta Terra. Então eu vou convidar para dar o seu boa noite, as suas primeiras palavras, antes de nós fazermos aqui o nosso anúncio dos dois canais, o nosso querido amigo Delane Lavarini,
que está vindo lá de Minas Gerais para esse momento de troca de experiências, de aprendizado. Bem-vindo, querido amigo, Deus te abençoe, te proteja e obrigado pelo aceite do nosso convite. Que assim seja. Obrigado a Robson Está e sem som, não estou lhe toda a ouvindo. equipe do Roteiro Espírita, aos nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Aqui estamos mais uma vez, reunidos todos nós, em nome do nosso Mestre Jesus. E que Ele, o nosso Mestre, possa nos cobrir nesta noite com muita paz e com muita harmonia. Me perdoe, Delane, eu não estou conseguindo lhe ouvir. Eu não sei se sou eu ou se é. Ai, alguém, vocês ouviram Delane? Só me dá um feedback. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí, por favor. Tá. Então, bem-vindo a todos e a todas. Deixa só eu falar, é porque eu saí um pouquinho por conta da voz do Delane, que eu não ouvi direito. Na verdade, eu não ouvi, viu, Delane? Tá ouvindo? Eu acho que é aqui eu. O Homem Integral é o livro que vai fazer parte hoje das nossas reflexões. Hoje nós temos a presença de Minas Gerais, Delane Lavarini, que vai estar trabalhando esse tema, o homem integral no mundo. Eu sou um deles, essa é a proposta, tá? Mas antes, deixa eu passar aqui, Delane, antes de passar a palavra para você, eu vou passar aqui os dois avisos que nós fazemos rotineiramente. Um é do roteiro e o outro é da TV7. Logo mais a gente passa para você. Pronto. Delane, meu amigo, bom tê-la aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Fique à vontade, a bancada é sua. Você tem uns 40 minutos para poder discorrer sobre o tema. O homem integral no mundo, eu sou um deles. Será que eu, Robson, já posso me caracterizar como esse homem no mundo, esse homem integral, na verdade? É com você, bem-vindo, Deus te abençoe. Eu vou ver o que é o problema aqui do meu áudio para a gente começar depois. Obrigado, boa sorte, é com você. Fique à vontade. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, editado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, nos traz, na questão de número 625, a seguinte pergunta que Kardec faz aos benfeitores amigos espirituais: qual o modelo de homem e de guia em que Deus enviou para a humanidade? Então vejamos na pergunta objetiva, com muita propriedade, que Allan Kardec, o codificador, imputa aos amigos benfeitores imortais: qual o modelo de guia e de homem em que Deus encaminhou para a humanidade? E os espíritos benevolentes respondem a Allan Kardec à questão de número 625. Jesus Cristo. Então, Jesus, baseando-se no Livro dos Espíritos, na questão de 625, é o nosso guia, é o nosso modelo de homem, de cristão e de espírito. E o próprio Jesus já dizia: não fui eu que te curei, foi tua fé. Vejamos essa frase notável do nosso Mestre Jesus: não fui eu que te curei, quem te curou foi tua fé. Ora, se Jesus diz que não foi ele que curou,
quem curou foi sua própria fé, logo chegamos à conclusão que nós temos um potencial fantástico, extraordinário. E Jesus vai mais além, ao dizer: se tivesseis a fé do tamanho do grão de mostarda, direi àquela montanha: transporta-te daqui para ali. E ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível. E nada mais vos seria impossível, disse Jesus. A fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus. Vejamos, estimadas irmãs, estimados irmãos, adentrando o tema proposto nesta noite, o homem integral. Vejamos, para darmos sequência à proposta do tema desta noite, o que Mahatma Gandhi disse no parlamento britânico, no seu discurso, quando ele defendia o povo indiano do serviço escravo dos britânicos. Ele disse em Londres, em seu discurso, diante das autoridades britânicas: o amor de um único homem pode esmagar milhões de ódio. O amor de um único homem poderá esmagar, ou seja, poderá anular milhões de ódio. Agora imaginemos o amor de milhões de homens, a potência que não é. Entretanto, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, quando ouvimos falar do homem integral, quando estudamos a obra citada pelo nosso irmão Robson, psicografada pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, nos dá uma ideia, a princípio, que estamos longe, que falta muito para chegarmos na nossa totalidade, ou seja, buscando a perfeição. Vale dizer que Deus nos criou simples e ignorante. O processo de evolução é gradativo. Cada qual evolui de acordo com o seu esforço, cada qual recebe de acordo com as suas obras. E, não obstante, vale dizer que mudança, principalmente no que tange a mudança espiritual, a mudança íntima, é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Quando estudamos o homem na sua dimensão somática, psicossomática, percebemos que todos nós estamos envolvidos nesse contexto. Todos nós estamos envolvidos nesse contexto. Ora, dizer que fulano ou que Beltrano é o homem integral, podemos, de uma certa forma ou de outra, dizer. Porém, ainda nós estamos adormecidos dentro dessa totalidade. Ou seja, não estamos usando toda a nossa capacidade devido ainda às nossas próprias imperfeições. Não existe ainda no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, a perfeição. Claro que Deus é misericordioso com todos nós e de tempos em tempos ele manda espíritos do qual são verdadeiros homens integrais, extremamente evoluídos na sua condição espiritual, na sua condição moral. Foi o caso de Jesus, os seus apóstolos,
Mahatma Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. E essa integralidade, ela se torna, às vezes, um pouco mais difícil. Sabem por quê? Porque nós nos acomodamos na zona de conforto. A verdade é que, às vezes, nós nos acomodamos na zona de conforto. Como já dizia os nossos irmãos cientistas, nós só usamos 10% da nossa capacidade intelectual. Nós usamos somente 10%. Ora, Thomas Edison, o inventor da lâmpada, quando ele foi testar a sua invenção, finalizando através de um teste para ver se a lâmpada iria acender, projetar luz ou não, não funcionou. Ele tentou pela segunda vez. Estudou, modificou, tentou pela segunda vez. A lâmpada também não acendeu. Ele então se esforçou mais, dedicou-se mais, tentou a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª vez, a lâmpada não acendeu. Ele foi testando, o tempo foi passando, ele foi se esforçando. Quando inteirou a 100ª vez, ele disse: agora vai, dá certo. E a lâmpada não acendeu. Estava de número 200, Thomas Edison, 250. Quando chegou de número 300 tentativas, a lâmpada acendeu. Mas em momento nenhum ele desanimou. Ele continuou persistente. Mas nós sabemos, ao mesmo tempo, queridos irmãos, estimadas irmãs internautas, se ele desistisse, cruzasse os braços, Deus, por sua vez, intuiria através dos benfeitores responsáveis pelo esse processo de evolução, encaminharia o outro homem, outra pessoa, para poder suprir essa necessidade, esse benefício que veio trazer a luz elétrica para todos nós. Ora, Albert Einstein, o pai da física, a professora o chamou quando ele estava ainda no grupo, na 4ª série, e disse a ele: Einstein, meu filho, vai fazer qualquer coisa na vida, menos estudar física, porque você não tem futuro. Vejam só, uma professora, talvez de forma deselegante, não talvez muito preparada, disse a Alberto Einstein. E ele não desanimou. Tornou-se o pai da física, o cientista Alberto Einstein. Imaginemos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o quanto nós somos resistentes à mudança. Quando falamos nesse homem integral, é porque nós, de uma certa forma, somos resistentes a mudanças. Imaginemos que nós temos um trajeto a percorrer para ir ao trabalho e voltar do trabalho. Todos os dias nós fazemos o mesmo trajeto. É uma rotina, é um hábito diariamente que nós executamos para ir ao trabalho e voltar do trabalho. Mas se por acaso um amigo chegar e dizer: olha, muda de caminho, faça um outro trajeto que é mais perto. No começo, nós vamos achar dificuldade. Sempre vamos achar e vamos ter a sensação que o caminho que nós estamos acostumados, mesmo que é mais longe, mas é melhor, sentimos bem com ele. Porque somos inconscientemente resistentes a mudanças, porque estamos na zona de conforto. A dona de casa, ela conserva os móveis, a geladeira, a televisão, a mesa, a cama, o sofá, na mesma posição durante anos.
Ela inventa, então, a mudar de posição os móveis dentro da sua casa ou dentro do seu apartamento. Ela muda a geladeira de lugar, os eletroeletrônicos, muda o fogão de lugar, ela muda o forno micro-ondas, ela muda a cafeteira, ela muda a mesa de lugar, o sofá, a televisão. Sempre vai ter um que vai elogiar e sempre vai ter talvez o outro que vai criticar, que a mudança não ficou boa, que está custando acostumar com a nova posição dos móveis. Nós temos uma certa dificuldade, digamos assim, a adaptação no começo, que é natural, porque o nosso cérebro, o nosso espírito já está educado de uma forma. Então, se aquele eletrônico, aquela geladeira, por exemplo, que ficou 5, 7 anos no mesmo lugar, quando muda de posição, nós vamos tirar água no fogão ao invés de tirar água na geladeira, porque mudou de lugar. E o nosso espírito tem que readaptar a essa mudança doméstica. É a mesma coisa um emprego, né? Quando a pessoa ela passa no concurso público ou começa a trabalhar na iniciativa privada, nos primeiros dias a pessoa se sente um pouco deslocada, porque é novidade, é mudança. E toda mudança requer esforço, requer trabalho, requer suor. É preciso todo um trabalho interior para que possamos ser felizes. É preciso um trabalho imenso, um esforço, cada qual sabe do seu próprio esforço. Embora todos nós temos livre arbítrio, conforme questão de número 843 em O Livro dos Espíritos. Nós temos momentos de felicidade, momentos de tristeza. Nós temos momento de medo, de insegurança, temos momento de coragem, de segurança. Nós temos momento de inquietação, de impaciência, como também temos momento de equilíbrio, de paciência. Nós temos momento onde nós estamos mais carinhosos, mais afetivos. Temos momento que nós estamos já mais arredios, mais impacientes. São conjuntos de valores que nós temos que trabalhar dentro de nós. Não é o outro que tem que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Ora, as pessoas às vezes dizem assim, eu já vi muitas pessoas dizerem assim, nossa, depois que eu comecei a frequentar a casa espírita, depois que eu se tornei espírita, comecei a ler as obras, assistir às palestras. Agora, nessa época, né, de pandemia, comecei a assistir às lives, eu passei a ser uma pessoa mais feliz. Eu estou enxergando a vida com os outros olhos. Na verdade, as coisas ao redor daquela pessoa continuam a mesma coisa. O que mudou foi ela dentro dela. Aí nós começamos a ter uma outra visão de vida. O outro, não estamos aqui para julgar ninguém, mas o outro continua impaciente. O outro continua intolerante. Beltrano continua avarento. Fomos nós que mudamos por dentro. E os fatores externos que antes nos causavam um certo desconforto já não nos causa mais. Não foi a doutrina que nos modificou, foi nós que nos modificamos a aceitar, e ficou mais fácil aceitar a filosofia da doutrina espírita, a filosofia de vida. Quando Jesus disse, não fui eu que te curei, quem te curou foi sua fé. Ora, então, nada valeria se Jesus desse o passo e essa pessoa não tivesse fé. A mesma coisa na casa espírita, quando vamos receber o passe espírita. A mesma coisa em nossas vidas, como o próprio Jesus já disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Se estamos com uma determinada doença física, digamos assim, podemos procurar o melhor especialista. E se nós não seguirmos de forma correta,
disciplinado, a sua prescrição médica, tomando os remédios adequadamente, seguindo a orientação médica, nós não vamos melhorar. Nós não vamos ter uma melhora apresentativa. Nós temos é que fazer a nossa parte. O médico está lá fazendo a parte dele. Se eu não fizer a minha parte, eu posso estar na clínica, no consultório do melhor médico do mundo. Nada adiantará. Continuei e continuarei sofrendo através da enfermidade física, porque eu não quis modificar. Eu não quis receber o tratamento. E, conscientemente, essa dificuldade que nós temos de mudança, às vezes, para sairmos da zona de conforto, é devido, inconscientemente, que nós trazemos de vidas passadas, à não aceitação. A não aceitação. Como diz, a porta larga, os prazeres mudando, nos convidam a todo instante, nos convidam a todo momento. O assédio, veja bem, nós temos que deixar bem claro, o assédio das trevas é muito grande, mas não podemos viver também colocando culpa nos espíritos. O primeiro passo quem dá somos nós. Eles são corresponsáveis. Nós é que somos os responsáveis pelos nossos atos. Não podemos viver colocando culpa nas entidades, nos espíritos obsessores, nos espíritos malfeitores. Sim, ele nos atinge se nós dermos condições para que eles possam nos atingir. É como perguntar, macumba pega? Depende. Se nós dermos sintonia ao mal, nós vamos atrair aquela vibração, aquele trabalho espiritual de espíritos malfeitores que foi direcionado a nós. O mal nos atinge quanto também nós somos mal, com os pensamentos desajustados, com pensamentos maldosos. O bem também nos atinge. Se nós dermos sintonia ao bem, o bem iremos receber também. Experimentam. Por exemplo, fazer o culto no lar. Fazer com boa vontade, fazer pedindo a Deus, a espiritualidade, né? Buscando realmente envolver-se de coração. Depois do culto, a paz que fica no ambiente. Quando vamos na casa espírita, assistimos uma palestra, tomamos um passe, nós sentimos bem por dentro. Por quê? Porque buscamos o bem e o bem encontramos. E se nós buscarmos o mal iremos de encontrar também. E este homem integral, ele está em processo de evolução. Uns desenvolvem o lado afetivo, amoroso, de uma forma mais acentuada. O outro já desenvolve a tolerância, a compreensão de uma forma acentuada. Cada qual vai consolidando esses valores na vida. Ora, viemos do mundo espiritual. E para o mundo espiritual um dia retornaremos. Se nós viemos no mundo espiritual, então reencarnamos trazendo experiências de vidas passadas. É o chamado patrimônio espiritual. Porque o verdadeiro inimigo somos nós mesmos. É uma luta, lutarmos contra nós, contra o nosso eu, contra a nossa vaidade, contra a nossa prepotência, contra a nossa maledicência, contra a nossa insatisfação. Não é uma tarefa fácil, como já dizia o apóstolo Paulo. Ele dizia assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? O bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? O bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. Dizia o apóstolo Paulo.
Obviamente, queridos irmãos, estimadas irmãs, nós não vamos conseguir a perfeição em uma única encarnação. Estamos sempre em ascensão. Nós já melhoramos muito. E podemos e temos condições ainda nesta vida material, na atualidade, nessa atual reencarnação, melhorarmos mais ainda. Depende de nós. Olha como éramos ontem. Olhamos o nosso passado e olhamos o nosso presente. E vejamos o quanto nós mudamos. Uns mudaram para melhor, outros, infelizmente, lamentavelmente, estão em decadência. Nós somos hoje o que estávamos fazendo ontem. E amanhã? Amanhã seremos o que estivermos fazendo hoje. E a vida é um sopro. É um sopro porque passa numa velocidade estrondosa no piscar de olhos. E o que nós estamos fazendo? Seja no papel de cristão, de pai, de mãe, de filhos. Devemos que ter fé, coragem para mudar, perseverança, principalmente perseverança no caminho do bem. Porque fazer o bem também não é uma tarefa fácil. Fazer o bem não é uma tarefa fácil. Porque a zona de conforto sempre está nos convidando. E quando nós estamos predispostos a fazer o bem, por incrível que pareça, às vezes encontramos dificuldade em fazer o bem. Encontramos dificuldade, mas ela se torna pequena quando realmente estamos com o espírito da boa vontade. Quando realmente estamos com o espírito da boa vontade, as dificuldades, os fatores externos, os fatores íntimos se tornam menores quando estamos com o espírito da boa vontade. Quando estamos só na aparência, fazer por fazer, ou fazer para agradar um número de pessoas, aí fica mais difícil. Mas quando nós estamos fazendo com amor, que é a proposta maior, quando falamos do espírito da boa vontade, é fazer com amor, as coisas rendem, as coisas fluem com mais vontade, com mais equilíbrio, com mais harmonia em nossos caminhos. Ora, já passamos tantos momentos difíceis, já vencemos tantas dificuldades, e por que não vencer mais uma, mais duas, mais três? Não podemos viver nos iludindo a nós mesmos. A vida é uma batalha. É uma batalha aonde a maior arma está dentro de nós. Essa arma se chama amor. Arma no sentido figurado da palavra, mas é o amor. O amor é que vence. O amor é que nos traz dignidade. O amor é que consola. O amor é que nos dá paz, é que nos dá a consciência tranquila. Quanto realmente nós vivemos e buscamos viver a vida com amor. Os fariseus, tentando provocar Jesus, embora eles, como estudiosos da lei, já sabiam da resposta, mas foram até Jesus e perguntaram a ele, para provocá-lo, para tentá-lo, e perguntaram a ele: Mestre, qual o maior dos mandamentos? Jesus, de forma lúcida, de forma tranquila, respondendo-lhe, disse aos fariseus:
Amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amará a Deus como todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, não vamos esperar sermos santos, não vamos esperar santidade por parte do outro, não vamos esperar nada em troca. Façamos a nossa parte e façamos bem feito. Se o outro não faz, o problema já é dele. Religião fundamentada no cristianismo são válidas. Nos mostra o caminho do bem, o caminho da caridade, o caminho da benevolência, como já dizia o próprio apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios. Ainda eu, mesmo que eu falasse todas as línguas dos anjos e a própria língua dos homens, se eu não tiver caridade, nada adiantará. Serei como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E assim deve ser todos nós, buscando acordar este homem integral que existe em cada um de nós. A natureza não dá saltos. Todo processo é gradativo. É lento, mas deve ser constante. É lento, mas deve ser constante. As mudanças não se dão de forma radical da noite para o dia, seja ela qual for. Mas é preciso, estimados irmãos, caríssimas irmãs internautas, suarmos a camisa. É preciso trabalharmos, principalmente o nosso interior, para buscarmos a paz da consciência. Vejamos o que o codificador Allan Kardec nos diz, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas más tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar, para controlar suas más tendências, diz o codificador Allan Kardec. Então, logo, chegamos à conclusão que todos nós somos, de uma certa forma ou de outra, portadores de má tendências e que precisamos trabalhar essas má tendências para consolidarmos o verdadeiro cristão que existe dentro de nós. O verdadeiro homem integral, o verdadeiro homem de paz, de harmonia, de perseverança, o homem de bem, como está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. O homem no mundo é um homem de bem. Ora, acertamos, erramos, mas como já dizia Jesus, atira a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Mais vale um cético digno do que um religioso hipócrita. Mais vale um cético digno do que um religioso hipócrita. Pensemos que a vida devolverá tudo aquilo em que estivermos dando a ela. Como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. E pensemos, meus irmãos e minhas irmãs, o quanto nós já sofremos para chegar aonde nós chegamos. Cada qual conhece a sua dor. Cada qual sabe onde dói. Cada qual sabe o seu ponto frágil. E cada qual sabe o seu potencial. Os seus valores morais. Para consolidarmos cada vez mais o homem de bem.
independentemente do rótulo da religião em que estivermos vinculados. E que lembremos-nos, caríssimos internautas, estimados irmãos e estimadas irmãs, nesse momento tão difícil que atravessa a humanidade, nesse momento onde estamos aqui ouvindo uma palavra, uma mensagem, quantos irmãos estão pensando em suicídio ou estão suicidando-se nesse exato momento? Enquanto nós estamos preocupados com os nossos filhos, de dar a melhor educação, de dar uma boa alimentação, uma boa escola, os nossos netos. Infelizmente, de forma lamentável, quantas mães estão nos bastidores de clínicas clandestinas cometendo aborto? Quando nós estamos aqui buscando falar um pouco da renovação de paz, falando de amor e de esperança, nessa comunhão de pensamentos, de harmonia, quantos irmãos estão reunindo-se nesta noite, arquitetando um homicídio, um furto, um assassinato? Ora, que Deus, quando dá um passo em direção a nós, disse Buda, quando Deus dá um passo em direção a nós, há um grande benefício em nossas vidas. Nós damos 1000 passos em direção a Deus, e Ele dá muito mais em direção a nós. Nós temos mais para agradecer do que reclamar, se colocarmos na balança, na contabilidade divina. Só de estarmos aqui, nesse momento fraterno, já é um grande benefício. Quantos irmãos estão nesse momento nos hospitais, entubados, nos oxigênio, atacado pelo vírus da Covid-19, nesse momento de pandemia? Quantos irmãos perderam seus parentes, seus familiares, seus amigos, através da enfermidade da Covid-19? Não é uma tarefa fácil lidar com a chamada saudade, a morte. Por mais que busquemos a compreendê-la, estudá-la, ela dói. A saudade, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, dizia Chico Xavier. Então, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, se que tiver que sorrir, sorria. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que dizer eu te amo, diga. Porque o ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Vivemos o hoje da melhor forma, respeitando ao outro, mas sempre buscando o sentimento de fraternidade, de compreensão, de tolerância para com os nossos irmãos. Ainda que seja carregando o nosso espírito em lágrimas, mas nos esforcemos a cada dia para nos tornarmos melhores do que o ontem e para que amanhã sejamos melhores do que hoje. Ante qualquer dificuldade, não desanimem, persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste,
Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas. Em forma de sombra e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor. Eu passo a palavra ao nosso irmão Robson. Depois das nossas considerações, devolvo a palavra ao nosso querido e amigo Robson. Ok. É que eu tô com um probleminha ainda com o meu microfone. Você tá me ouvindo, Lavarini? Tá Sim, estou ok? ouvindo. Ótimo. Ok. Eu tô te ouvindo pelo celular e falando pelo PC. Então eu tô meio bagunçado aqui, me perdoe. Isso. Nós queremos te agradecer pela sua, pela sua, pela sua participação, pela sua fala, pela sua contribuição aqui conosco hoje, e pelo muito que você contribuiu para que tivéssemos essa ideia a respeito desse homem integral que está caminhando no mundo e que nós não os vemos de forma rotular, ou seja, não tem um rótulo, não tem uma uma descrição na testa, como se diz, né? Mas a gente o reconhece pelo comportamento, pela atitude, a gente o reconhece pela forma de ser, e Isso. que, independentemente, você trouxe muito bem do rótulo religioso que nós levemos conosco nessa encarnação. Tem uma pergunta de Fátima Lima, que ela pergunta o seguinte: se tudo é aprendizado nessa vida, por que reclamar? Uma boa pergunta para a gente pensar juntos. Com você. A reclamação, ela se dá principalmente quando nós não temos aceitação. E aceitar, principalmente aceitar aquilo que não podemos modificar, é um caminho mais curto para sofrermos menos. Diz André Luiz, o espírito de André Luiz, que quem vive colecionando lamentações, quer dizer, aquela pessoa que vive reclamando, quem vive colecionando lamentações caminhará sob as chuvas de lágrimas. Então, o caminho para reclamarmos menos é aceitarmos mais. Ok. Norma tem aqui uma outra pergunta que eu achei bem interessante, que ela diz assim: poderíamos dizer então que que as nossas queixas se devem ao fato de ainda não acalentarmos em nós o egoísmo, ou o fato de ainda acalentarmos em nós o egoísmo? O que é que você pensa sobre isso? Olha, Norma, é exatamente isso. Porque se nós acalentarmos em nós o egoísmo, a pessoa egoísta ou o ser egoísta, ele não quer dividir, ele não quer repartir, ele quer somente para ele, porque ele é egoísta.
E a partir do momento em que ele tem que dividir, que ele tem que repartir, obviamente ele vai reclamar. Porque ele não quer aquela divisão, ele não quer doar, ele não quer aquela repartição. Então, consequentemente, vai gerar uma reação, e essa reação vai ser a reclamação. É aquela pessoa que reclama, provavelmente também olhando para um outro aspecto, é uma pessoa egoísta. Ok. Joana de Ângeles Lavarin, só para a gente finalizar o Sim. nosso bate-papo hoje, embora pudéssemos ficar muito mais tempo, ela vai dizer assim: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Eu perguntaria a você, dentro do conhecimento que você tem a respeito, o porquê que ainda para nós, em que pese todo o conhecimento teórico que nós possuímos do ponto de vista coletivo da humanidade terrena e todas essas informações espirituais, nós ainda temos essa dificuldade de entender e de nos conhecermos. Olha só, já dizia o filósofo na antiguidade, conhecereis, né? Conhecereis a ti mesmo, conhecermos a nós mesmos. Ainda, queridos irmãos, estimadas irmãs, ainda em determinados momentos, nós não temos ainda uma condição, todos nós, de conhecermos toda a verdade. Não ainda é dado de nos conhecermos em nossa totalidade, devido ao nosso estado ainda. Isso é todos nós. Certa feita, para que possamos entender a colocação do nosso querido irmão Robson, certa feita, Chico Xavier perguntou para Emmanuel, por que que Jesus não disse tudo? Por que que Jesus falava por parábolas? Por que que Jesus deixou muita coisa, digamos assim, no ar, né? Que Jesus falava por metáforas, ilustrando, fazendo comparações. Então, Emmanuel respondeu a Chico da seguinte forma: Jesus não disse tudo para que nós pudéssemos conhecer, porque a nossa cabeça não suportaria. Jesus não disse tudo, disse Emmanuel a Chico, porque senão a nossa cabeça não suportaria se ele fosse dizer toda a verdade. Então chegamos à conclusão que a fruta, ela só vai amadurecer realmente na sua época. Quantas pessoas já me disseram assim, Delane, se eu tivesse conhecido o Espiritismo antes, eu não tinha feito tanta besteira, eu não tinha cometido tantos erros. Talvez, se tivesse conhecido antes, não tinha chegado onde chegou. Porque não estava no ponto maduro, não estava amadurecido espiritualmente suficiente para suportar determinadas coisas que suporta hoje. Então, cada um amadurecerá o seu momento. Então, nós desconhecemos certas coisas de nós mesmos para não causar desconforto em nós. Olhem só, nós desconhecemos, às vezes, o nosso potencial, determinados valores, que a espiritualidade, em nosso favor, bloqueia em nós, para não, às vezes, cairmos nos mesmos erros que caímos em vidas passadas. E por isso, essa falta de conhecimento que ainda nós não temos por completo, ela é necessário para que nós pudéssemos caminhar, digamos assim, com as nossas próprias pernas. Porque se nós realmente formos conhecer toda a verdade, todo o nosso potencial, seria uma carga psicológica, uma carga emocional muito grande em uma só reencarnação. Ok, meu amigo. A última pergunta, por conta do horário, de Agenor, contemplar aqui Agenor, quando ele pergunta, para chegar a ser o homem de bem, as características do homem de bem pode ser uma referência?
Sim, Agenor. A referência máxima que nós temos, o nosso irmão Agenor nos colocou muito bem com a sua pergunta, é o homem de bem. Porque eu pergunto aos nossos irmãos internautas, a todos nós, Jesus era espírita? Não era. Jesus não era católico, não era evangélico. Jesus era um homem de bem. A religião, ela ainda é necessária, porque ainda nós somos imperfeitos. Mas quando atingirmos um determinado grau de evolução, o que vai prevalecer vai ser a pergunta do nosso irmão Agenor. Vai ser o homem de bem. Independente se nós formos aqui na Terra católicos, espíritas, ateus, não importa a religião. Não é? A religião ainda, o homem necessita ainda da religião no nosso mundo de provas e expiações. Mas quando atingirmos um determinado patamar de evolução, não vamos necessitar mais em si da religião, mas sim sempre o homem de bem em nossas vidas, consolidando todo o nosso patrimônio espiritual voltado para a prática do bem. Ok, meu amigo. Infelizmente, o tempo já não permite mais continuarmos. E eu gostaria que você fizesse as suas últimas considerações antes de concluirmos com os avisos que eu preciso passar aqui para o pessoal. Fique à vontade, você tem 1 minuto e meio para poder fazer suas considerações finais para a gente encerrar nossa live de hoje. Fazendo as nossas considerações finais, fundamentando as nossas últimas palavras na pergunta do nosso irmão Agenor, o meu pai, embora já desencarnou, quando ele estava aqui na matéria, na presença física, ele era espírita, muito amigo de Chico Xavier, fundou centros espíritas, fundou creches. Então eu tive uma base, um exemplo muito forte dentro de casa. E certa feita, eu ainda criança, meu pai me chamou. Eu pensei, vai puxar a orelha, né? Naquela época era muito comum. Como se diz, vai falar algumas verdades comigo. Eu era criança, 6, 7 anos. Ele me chamou e disse assim, meu filho, olham só, meu filho, o seu pai é espírita, mas quanto você crescer, seja o que você quiser. Quanto você crescer, não importa se você vai ser espírita, católico, protestante, evangélico, budista, não importa. Mas procure ser um homem de bem. E conselho de pai e de mãe vale ouro. Vejam só, procure ser um homem de bem. Ele não impôs para que eu pudesse ser espírita. Você tem que ser espírita. Você tem que assumir, continuar a obra que eu estou deixando aqui. Não. Ele só falou o seguinte, você tem que procurar. Ele não falou para mim ser, procurar porque ele sabe que é difícil, que não é fácil. Procurar ser um homem de bem. E a gente se esforça para procurar ser um homem de bem, como disse Allan Kardec, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Então deixamos aqui a nossa gratidão ao nosso irmão Robson, a todos os tarefeiros do Roteiro de Luz, envolvidos nessa transmissão também, aos nossos irmãos internautas, às nossas irmãs, deixamos o nosso sentimento de paz e de muitas realizações no bem a todos vocês. Querido amigo, nossa gratidão em nome de todos aqui presentes, dizendo da grandeza, da alegria de estar aqui, da gratidão pelo trabalho realizado, né, da belíssimo trabalho que você fez, agradecer a Abigail Santos, que está lá de 4 Marcos e Mato Grosso. Obrigado pela sua presença assistindo de tão longe aqui conosco, e a todos os companheiros que estão nos assistindo. Deixa eu dar 2 avisos aqui. Eu espero que você, Delane, volte o mais rápido possível, não fique tanto tempo distante da gente, viu? Nossa gratidão. E antes de encerrar, fica aí o convite para que vocês possam dar o like nessa palestra, né? Participem,
dando like na palestra de hoje, compartilhando esse material produzido por Lavarini, fazendo com que outras pessoas conheçam o nosso material, participem conosco desse momento de compartilhamento da live, assinando o nosso canal. Coloquei aqui também o nosso WhatsApp, quem quiser participar conosco, recebendo pessoalmente o material através da nossa lista de transmissão, manda um zap para a gente pedindo, fica aí também a dica, e lembrando que amanhã nós teremos 2 palestras aqui no canal Roteiro Espírita, uma às 9h30 da manhã, em que falaremos sobre obediência e resignação. Fica aí o convite para que vocês participem conosco a partir de 9h30, e à noite, às 20 horas, quando falaremos sobre Jesus, o maior terapeuta da humanidade, né? O mestre da humanidade. Então, nós vamos falar sobre esses 2 temas amanhã, um às 9h30 e outro às 20 horas, amanhã, dia 22. Fica o convite para que vocês participem, que vocês compartilhem as nossas lives, que vocês assinem o nosso canal, que vocês possam dar o like nessa palestra e agradecer, sobretudo, ao nosso Delane Lavarini, que hoje está aqui conosco participando, aceitou o nosso convite de poder estar conosco. Que Deus o proteja, que seu trabalho cresça cada vez mais, que o seu canal possa também tomar uma dimensão muito maior do que hoje ele já tem. Podem conhecer e assinar o canal do Delane Lavarini aí no YouTube. Enfim, obrigado. Até amanhã às 9h30 da manhã e depois mais tarde às 20 horas, tá bom? Um beijo no coração. Deus os abençoe. E deixa eu colocar aqui o nosso videozinho de agradecimento. Obrigado a todos e até mais.